A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco. Quero falar hoje de sabedoria. Nós vamos ler hoje a palavra de Deus no livro de Provérbios 2, que fala assim: Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. E se clamar por entendimento e por inteligência, alcançará a tua voz. E se com a prata a busca, e como a tesouro escondido a procura. Então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, para que o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Olha que palavras lindas, o que o Senhor está ministrando para nós hoje. O Senhor Jesus está dizendo para nós, se nós ouvir, ele fala assim: filho meu, se aceitar, se você aceita a palavra de Deus e guarda os seus mandamentos no seu coração, você vai achar sabedoria, porque a palavra do Senhor é sabedoria para nós, é entendimento para nós, é santidade para nós. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver no dia a dia. E ele diz, seus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Então, ele pede para você guardar a palavra dele, ficar atento à palavra dele, guardar os seus mandamentos consigo, para atento à sabedoria ao teu ouvido. Então quando você escuta a voz do Senhor, os seus ouvidos têm que ficar atento à voz do Senhor. Tem que ficar atento no que Jesus está falando para nós. E ele diz, e para inclinar o teu coração ao entendimento. E no momento que você inclina seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, e que você inclina o seu coração ao entendimento, então você vai achar. Você vai encontrar a sabedoria de Deus para você viver melhor, para você ter uma vida abençoada. E ele diz, e se clamarem por entendimento e inteligência, alcançará a sua voz. Se você clama a inteligência, se você clama por entendimento e por inteligência, você vai ouvir a voz do Senhor lhe ensinando, porque Jesus é que nos dá sabedoria. Por que os médicos, você diz, olha, eu fui no médico e encontrei um médico tão bom? Ele é bom porque Deus deu a sabedoria a ele. Ele buscou a sabedoria. Ele estudou para aquilo, para ele ser um excelente médico. E tem pessoa, fulano é um excelente professor. Ela estudou, ela buscou, ela se esforçou para ser uma excelente professora. Fulano é uma excelente cozinheira, porque ela está se esforçando para aprender receitas boas para fazer aquela comida. E quem é que dá essa sabedoria? Deus. Tudo que você faz aqui na terra, quem te dá sabedoria é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que te dá sabedoria para fazer o melhor
para você adquirir o melhor, para você viver melhor, para você ter o melhor. Você busca, você abre seu entendimento para entender e compreender o que você está fazendo. Assim também é a sabedoria divina, é a proteção de Deus, é o entendimento de Cristo Jesus na nossa vida. Se você se esforça, você vai encontrar. Você vai encontrar o quê? Sabedoria. Você vai entendimento e entendimento e inteligência. E você vai alcançar, porque você vai ouvir a voz do Senhor. E ele diz mais, se com uma prata a busca, se você busca a prata, o melhor para você ter, se você busca tudo de bom, então ele compara a sabedoria dele como você está buscando, como você está trabalhando para fazer riqueza, como você está trabalhando para ter casas boas, carro bom, é a prata, isso é a prata do mundo. Então você também tem poder de buscar, a sabedoria é como você buscar a prata e como você buscar os tesouros que estão escondidos. Porque quando você trabalha no objetivo de buscar o tesouro que está encoberto. E quando você busca o tesouro que está encoberto, você encontra as riquezas. Assim também é a sabedoria de Deus, a inteligência e o entendimento da palavra, o entendimento, o conhecimento do Espírito Santo. Quando você busca, começa a invocar o poder do Espírito Santo, ele vem sobre você e você começa a se encher. Mas como é que eu sei que o Espírito Santo tá chegando até a mim? Que eu estou me enchendo com o Espírito Santo. Você começa a falar em dons. Você começa a falar em línguas, você começa a buscando, você começa a sentir uma alegria no seu coração começa a se derramar, as lágrimas descem, você está encontrando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós começamos a quebrantar. Nós começamos a sentir uma presença, um calor tão grande que você até soa, transpira. Porque é o poder de Deus chegando até você. Você começa a sentir alegria. Você louva, tem gente que até pula de alegria. Na presença do Senhor, porque é uma alegria que você não sabe como é que você está sentindo, o seu coração sabe, você esquece tudo, você esquece esse mundão perverso, você esquece tudo, e se entra na presença de Deus, é só você e Deus. Então é assim que Deus quer, que como você busca a prata, como você busca os tesouros escondidos, começa a buscar a presença dele, que você vai achar. E ele diz mais aqui. Então, entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento. Se você ficar atento, o temor do Senhor, você precisa temer a Deus. Você precisa ter obediência a Deus. Se você tem obediência a Deus, você vai encontrar o conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento da palavra, a revelação, porque a palavra de Deus é segredo. Aí Deus começa, se você tem um temor de Deus, ele começa a manifestar na sua vida. Você começa a entender os segredos da palavra, porque se você tem o temor de Deus, você começa a ler a palavra e você começa a ter entendimento e você começa a descobrir os segredos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é segredo. Aqui é a nossa riqueza. Deus começa a abrir o manual dele e trazendo o entendimento para nós. Para que nós possamos, mas primeiro tem que ter temor, primeiro tem que ter obediência, primeiro tem que ter conhecimento, tem que ter amor ao Senhor, para que ele venha manifestar a sua riqueza sobre a nossa vida, para que ele venha manifestar o seu conhecimento. Achará o conhecimento de Deus.
Quando você tem temor, você acha o conhecimento de Deus, você acha a palavra de Deus, você encontra o manual celestial, o caminho, como você deve seguir, como você deve andar, como você deve caminhar. Amém? Oh, aleluia! Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. Quando você tem temor a Deus, ele dá a sabedoria da sua boca. Aí depois ele diz, dá a sabedoria da sua boca. E vem o conhecimento e o entendimento. Então, ele dá a sabedoria, ele começa a colocar a palavra na nossa boca, ele começa a dar conhecimento e entendimento. Ele começa a botar as palavras santas na sua boca. A palavra, ele começa a revelar. Você lê o livro de Deus e ele coloca a palavra para que você venha explanar a palavra de Deus aonde você estiver. Se você está no altar, se você está em qualquer repartição, você começa a falar das coisas, do conhecimento de Deus. Você começa a falar aonde é que eu estava? Você começa a falar do conhecimento e do entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então o Senhor revela para nós a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo para os que caminham na sinceridade. Ele dá o escudo, a proteção para quem caminha na sinceridade de Deus, na comunhão de Deus, na unção do Espírito Santo. Ele dá isso para nós. E ele diz mais. Ao escudo, aos seus caminhos e à sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Então ele dá para que guarde o verdadeiro juízo para que guarde as veredas. Perdão, gente, eu errei aqui. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos retos. Então, se você tem temor a Deus, você encontra tudo isso e você vai viver na vereda do juízo e você vai conservar o caminho dos santos. Você vai conservar, Deus conserva o caminho dos santos. Se você está com Deus, Ele conserva o meu caminho, mas dos santos, aquele que tem santidade com Ele, aquele que tem entendimento, aquele que recebeu o conhecimento da palavra, aquele que vive em Cristo Jesus, Ele dá, Ele protege, Ele cuida, Ele zela por todos nós. E ele diz mais, então entenderás justiça, juízo e qualidade a todos as boas veredas. Então, fique com esta palavra, prevaleça em Cristo Jesus, continue lendo esse Provérbio 2, vai até o final, o livro de Provérbio é o livro da sabedoria, é o livro que vai lhe dar entendimento, é o livro que vai lhe dar conhecimento das coisas de Deus, porque aqui relata a palavra de Deus bem específica, ela dá uma verdadeira lição de vida para nós. O livro de Provérbio, ele ensina como você busque a direção do Espírito Santo. Quando você lê Provérbio, você começa a sentir a direção de Deus, porque ele começa a te revelar, ele começa a te mostrar o que Deus quer que nós fazemos. Só precisa uma coisa, ter temor ao Senhor. Para você ter sabedoria, para você ter entendimento e conhecimento da palavra, para você buscar os dons celestiais, precisa você ter temor a Deus. Precisa você ter amor ao Senhor. Precisa você ter comunhão com Deus. Precisa você buscar como você busca o ouro.
E a prata, como você busca os tesouros escondidos, você começa a cavar o tesouro para você adquirir riqueza, começa a buscar a riqueza celestial, a riqueza do trono de Deus. Começa a andar nas veredas de Cristo, porque Cristo guarda aqueles que é santo, aqueles que estão na presença dele, aquele que vive para ele, aquele que esqueceu o mundo perverso, aquele que deixou de andar fazendo coisa errada. Porque o Senhor diz que os beberrão, os pecadores não vão herdar o reino dos céus. Serão escolhidos, Deus vai excluir. Aqueles que andam se drogando, Deus vai excluir. Precisa você se arrepender do que você faz para você buscar a presença de Deus, para você viver bem em Cristo Jesus. Enquanto é tempo, ainda existe tempo para você buscar a presença de Deus. Ainda existe tempo para você se render aos pés do Senhor. Ainda tem tempo para você se arrepender do que você faz, para você se largar. Peça ajuda a Deus para você largar o vício, para você largar a bebedeira, para você largar os deuses que não agradam o Senhor. Comece a buscar o reino de Deus. Ainda tem tempo. Para quando Jesus vier, você está de pé, purificado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Peça a Deus o sangue de Cristo é que nos purifica dos nossos pecados. Deus diz, os teus pecados eu não me lembro mais. Vá, mas não peques mais. É assim que diz a palavra de Deus. Começa a se regenerar. Comece a errar, é humano. Mas permanecer no erro é burrice. Se você permanece no pecado, você está se condenando cada dia mais. Você está indo por um caminho escuro que Deus não pode te alcançar. Ele te chama, ele te toca, ele quer que você abra a boca, ele escuta a tua voz. E ele diz, vá, os teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. Precisa fazer voto a Deus de não pecar mais e seguir os passos, os mandamentos, a palavra, o ensinamento de Cristo Jesus, para que você haja bem, para que você tenha vida, para que você tenha descanso, para que você tenha uma vida abençoada. Quando nós entramos na presença de Deus, olha, hoje aconteceu uma coisa comigo, meu esposo não sai de casa sem me dar bom dia e sem me beijar. Mas hoje, depois da oração da madrugada, eu fui até tarde e eu adormeci. Acho que eu me entrei tanto na presença de Deus que eu dormi e não vi meu esposo saindo. E ele viu que eu estava dormindo tanto que até ele recolheu até o lixo e desceu, porque o dia de sábado eu tenho que descer o lixo mais cedo. E ele recolheu tudo, levou, porque ele viu que eu estava dormindo profundamente e ele me chamou e eu não ouvi. E ele saiu e eu não vi. Não vi quando meu esposo saiu hoje. Por quê? Porque Deus, eu orei, Deus fez eu dormir um sono reparador, um sono abençoado. Eu me acordei renovada, me acordei cheia da glória de Deus, da unção do Senhor. E ele viu que eu estava dormindo, ele viu, ela vai perder o horário. E ele fez tudo isso hoje para mim. E eu fiquei tão feliz, sabe? Um pequeno gesto, mas foi um gesto que vale a pena. Ele valorizou o meu sono, ele me valorizou e deixou eu descansar. Então, olha, fica com esta palavra, descansa no Senhor, permaneça na presença de Deus. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha. Se você gostou da mensagem, compartilhe, evangelize. Tudo que você fizer para Deus é válido. Tudo que se você pega os meus vídeos e passa para outra pessoa, você está evangelizando. Você está acreditando que Deus existe. E você está crendo que Deus faz milagre. Muito obrigada pela sua atenção.
Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança os meus inscritos, alcança aqueles que ainda vai se inscrever no meu canal, alcança o Brasil, alcança o nosso país, alcança, Jesus, com tua autoridade divina, abençoa o teu povo, abençoa os que estão doentes, abençoa os que estão depressivos, abençoa aqueles que estão em contenda familiar, abençoa teu povo, Jesus, entra na casa do teu povo, dos teus filhos amados e faz a diferença, cubra teus filhos com teu sangue, cubra, meu Deus, cada um deles com a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e traga sabedoria e entendimento para o povo, Pai. Ensina teu povo a caminhar contigo. Ensina, Pai. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada. Até breve.